está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento, porque está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como que de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu a glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal, não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e inveja, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Amém. Feche mais uma vez os seus olhos. Vamos falar com Deus. Você que faz parte desta família, esta família que é bendita, que é amada. Você que está aqui talvez hoje pela primeira vez, saiba que aqui é uma família e é uma família que tem vivido em amor e graça. Está te convidando a, nesse momento, colocar o seu coração na presença do Senhor. Pai querido, Pai amado, nós estamos aqui para honrar e para glorificar o Teu nome, ó Deus. E queremos nessa hora ouvir a Tua voz. Não a voz da pastora Fernanda, mas a voz que vem do Teu trono. Aquela voz, Senhor, que toca o nosso coração. Aquela voz que muda as nossas estruturas. Aquela voz, ó Deus, tão mansa e suave, que nos convida a viver uma novidade, que nos convida a viver um crescimento como uma família bendita. Aquela voz, Senhor, que arde no nosso coração e nos faz desejar ardentemente por Ti. Que nesta noite, Senhor, Tu que és o nosso guia, o nosso pastor, possa vir de encontro a cada coração, a cada necessidade, a cada desejo, ó Pai. E, ó Deus, o Senhor, que é eterno e que é imutável, possa, ó Deus, abençoar a cada família que está aqui. Coloco agora as mães que estão aqui, ó Deus, que vieram, ó Pai, nesta noite celebrar conosco esta alegria de fazermos parte da Tua família. Obrigada, Senhor, porque são progenitoras maravilhosas, ó Pai. Obrigada, Senhor, em especial eu quero Te agradecer pela minha mãe, que me ensinou o que há de mais belo, ó Deus, que é a Tua palavra. Obrigada por esta mulher que incansavelmente tem orado por mim, Senhor. E eu Te louvo, ó Pai, pelas mães que estão aqui, porque eu sei que elas têm buscado e orado constantemente pelos seus filhos, para que eles cresçam na Tua presença cada vez mais. Em nome de Jesus. Amém. E o interessante para falarmos sobre crescimento, porque é o tema, o subtema desta noite, a infância e o cuidado constante dos pais. Agradeço a Marta, que me convidou em especial para este culto que caiu da SOFEC. Nós precisamos, eu gosto muito de entender um pouco sobre a carta na qual foi destinada
epístola. Pedro era talvez conhecido de muitos aqui. Pedro era aquele sempre que vivia constantemente atrás do mestre, mas era aquele bem nervosinho. Aquele que chegou a cortar a orelha de Malco, desesperado porque Jesus estava sendo preso, ou que negou 3 vezes a Jesus sem entender por que ele estava negando mesmo. Mas foi aquele também que, depois da sua verdadeira conversão, atingiu 3.000 homens, 3.000 pessoas numa única pregação. E Pedro, acredita-se que é ele que é o autor dessa, principalmente, primeira epístola, destinou esta carta a mim e a você. Digo isso porque ele destinou a carta aos forasteiros da dispersão. Quem são esses forasteiros? Foram homens e mulheres que deixaram as suas casas, deixaram a sua cidade natal e foram percorrer o mundo por causa da perseguição aos judeus e se encontraram espalhados e se encontram até hoje por todas as cidades, por todos os estados, por todos os países dessa linda terra que nós vivemos. E homens e mulheres como eu e você, que vivem dificuldades, que passam por dúvidas. Homens e mulheres como eu e você, que às vezes são perseguidos. Não, talvez, mais por causa da homossexualidade, mas porque somos cristãos, porque dizemos que vamos à igreja no culto de domingo, ou mais, hoje é dia das mães, fica aqui mais um pouquinho com a gente, toma mais aí um copo de refrigerante. Aos que não só querem viver uma nova vida, a estes homens e mulheres, a qual Pedro está falando para que a gente tenha coragem, para que a gente se regozije em meio às lutas e dificuldades e para que a gente tenha esperança. Por quê? Porque estamos crescendo. Porque cada ano que passa é um ano de regozijo, é um ano de vitória. Foi um ano de perseguição, foi um ano de choro, foi um ano de luta, mas olha só, é também um ano de alegria. É também um ano em que estamos juntos mais uma vez. É também um ano que vemos novamente a igreja pintada, as pessoas preocupadas em trabalhar, em ajudar, em contribuir. Era sobre essa alegria e regozijo que Pedro estava escrevendo a mim e a você. Amém. Talvez ele nem imaginava que chegaria até nós, mas chegou. E por isso que, dentro deste constante cuidado que o Pai tem com a gente, que Deus tem comigo e com você, de nos preocupar que, na hora da dor, na hora da dificuldade, na hora também da alegria, nós precisamos ser encorajados, que eu gostaria de meditar com vocês nesta noite, sobre os 4 aspectos do nosso viver, para a gente chegar no último, que é o crescimento. A gente só pode crescer se a gente tiver fortes alicerces, se a gente tiver um bom alimento, se a gente tiver pessoas que constantemente nos amam e nos incentivam e oram por nós. Nós só podemos crescer se existe realmente uma preocupação sincera de uns com os outros para que a nossa comunidade, para que a nossa igreja seja realmente uma família. Tem briga em família, mas tem amor. Tem desentendimento às vezes. Aquele prato que você trouxe para o almoço de domingo não era isso que eu esperava. Mas também depois, nossa, estava uma delícia. Tem momentos que a gente fica chateado com um com o outro, mas logo passa, porque Deus nos ensinou o perdão. Amém. E família vive o perdão. Família vive a gratidão. Quando, sem esperar, chegará a sua cunhada com uma torta de limão no dia do seu aniversário. Glória a Deus. Família está sempre vivendo este amor, este regozijo, essa alegria de estar junto. E essa preocupação constante do Pai comigo e com você é que motivou Pedro a escrever essa carta. E é que motivou a nós estarmos aqui, refletindo um pouco mais sobre aquilo que Deus quer falar conosco.
Eu tenho orgulho de fazer parte desta família. Amém. Eu gostaria de perguntar a você: você tem orgulho de fazer parte desta família? Cada dia mais. Você tem orgulho de dizer: eu sou sim comunidade cristã Nova Esperança? Aleluia, Deus. Deus me chamou para uma obra neste lugar? Amém. Amém. Glórias ao nome do Senhor. O primeiro aspecto que eu gostaria de falar com vocês sobre este crescimento pode começar com uma vida em santidade. Só que diferente do que eu e você já ouvimos sobre santidade, porque muitas das vezes nós ficamos muito preocupados, às vezes só com o nosso vestir, com o nosso falar, com o nosso pensar, mas no versículo 16, o qual nós lemos, diz: sede santos, porque eu sou santo. E eu fiquei meditando e estudando esses dias, como que poderia então entender dentro da família este crescimento de vida em santidade. Porque muitas das vezes a gente está muito mais preocupado com o exterior, mas o nosso exterior só reflete aquilo que vivemos no nosso coração. O nosso exterior só reflete aquilo que sentimos. E muitas das vezes nosso coração está em revolta, está preocupado, ou muitas vezes não nos sentimos em família. E aí, quando a gente não se sente em família, a gente expõe isso para os nossos irmãos. E o interessante dos versículos 13 a 16, que fala que é totalmente impossível alguém ser verdadeiro membro desta família se não está sendo santificado pelo poder do Espírito. Aleluia. Então, o viver em santidade não é somente uma busca contínua da leitura da palavra de Deus, não é somente as nossas orações, não é somente o nosso viver diário, não é somente os cultos, mas é algo que vem do Espírito de Deus para as nossas vidas. Deste constante cuidado de Deus para comigo e com você. Por quê? Porque Jesus, quando subiu aos céus, ele disse para os seus discípulos estavam angustiados naquele momento, estavam preocupados com o que iria acontecer com ele. Jesus tinha ressuscitado, realmente, mas eles sabiam que depois da ressurreição de Jesus, algo iria acontecer. E Jesus disse para aqueles homens e mulheres que estavam ali seguindo a ele, que estavam ali caminhando com ele: olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou deixar algo especial na sua mão. Eu vou deixar algo maravilhoso para a sua caminhada. Eu vou deixar algo tremendo para o seu viver. E este é o Espírito Santo. Ele vai caminhar com você. Ele vai te consolar. Ele vai te transformar. Ele vai te regenerar. Ele vai te dar vitória. E ele vai fazer com que você se sinta família. Ele vai fazer com que você se sinta verdadeiramente participante da minha própria natureza. É por isso que quando Paulo diz em Romanos que o Espírito Santo de Deus intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, é porque ele queria chegar no profundo da nossa intimidade e nos fazer família de Deus. Nos fazer crescer nele e para ele e com ele. O nosso aspecto de ser santo é porque Deus, na sua infinita misericórdia, nos santificou. A mim e você não é possível nos santificar. A mim e a você não é possível alcançar a santificação. Josué até disse para o povo: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. E disse que o povo se humilhou, disse que o povo se separou, disse que o povo rasgou as suas vestes e se colocou na presença de Deus. Mas para que eles fossem santificados, Deus teve que ir no meio deles e fazer maravilhas. Amém. Uma família que vive bendita, como nós estamos tratando este ano, como nós como igreja estamos vivenciando, é uma família que vive na santidade de Deus. Amém. Esta santidade completa,
Este real processo santificador, ela é universal. Porque ela muda a nossa história. Existe um hino do André Valadão que diz: Deus me aceita como estou, mas não me deixa como estou. Porque quando você faz parte de algo maior do que a sua própria história, muda a sua vida, muda a minha vida, muda o meu modo de pensar, a minha conduta de agir, muda o meu sentimento em relação ao irmão que está do meu lado, muda o desejo que eu tenho de fazer parte de algo que é maior. E é disso que Deus está falando comigo e com você. Ele está convidando você e a mim a fazer parte das maravilhas dele. Neste ano, são 7 anos de CCNE Osasco, não é isso, pastor? Ele quer que nós vivamos a plenitude do número 7. A plenitude da presença dele nas nossas vidas. A plenitude do mover dele no nosso coração. Aspirando assim por sermos totalmente perfeitos, eternamente santos como Deus é. Por que eternamente? Porque a nossa vida aqui é passageira. Um dia estamos aqui. Esta semana, a gente gosta sempre de estar atualizado com o que acontece. Esta semana Jair Rodrigues disse que estava muito novo para morrer. E 2 dias depois, ele já estava num caixão sendo enterrado. Somos como a erva. De manhã ela está bem. Quando chega ao meio-dia, com o calor escaldante, disse que ela seca e morre. Mas Deus é eterno. E porque Deus é eterno, meu amado, eu e você somos eternos. Eternos pela graça dele, eternos pelo amor dele, eternos porque ele nos fez santo para nos revelar as maravilhas da sua presença. Porque ele nos santificou para vivermos a grandiosidade de sermos família. Família dele, família de Deus. E aí, eu não sei o que talvez tenha impedido de você viver essa família em santidade na presença dele. Mas eu sei que o Senhor está te convidando nesta noite a refletir este primeiro ponto. Que, como eu e você, não podemos nos contentar com o que vem de fora. Com o que vem para tentar te humilhar, tentar te desestruturar, tentar te fazer desistir. Porque o que Ele quer é que você continue, que eu e você continuemos como família na sua presença. Só que Ele também, além do viver em santidade, Pedro continuou escrevendo aqueles homens e mulheres. E o segundo aspecto que ele levantou para uma família bendita, para um crescimento, foi o viver em temor. Durante o tempo da nossa peregrinação. E o interessante, já tem muito tempo que eu estudei grego, mas eu sempre gosto de voltar lá. A gente se esquece depois que sai da faculdade, é um problema, a memória vai ficando falha. E no grego, anastrefo, que significa permanecer ou comportar-se como e com temor. Temor em grego é phobos, que significa temer, alarmar-se, assustar-se. E o interessante, a partir do versículo 27, 17, que Pedro fala assim: meus amados, invocais aquele que não faz acepção de pessoas, mas diante dele, portai-vos com temor durante o tempo de vossa peregrinação. E eu fiquei imaginando, pensando, que temor era esse? Que necessidade era essa de, como chegou lá em grego, de nos alarmarmos, até nos assustarmos diante de Deus para vivermos em família. Diante de Deus para vivermos uma comunidade. Por quê? E aí, Deus foi mostrando, trazendo à memória algumas coisas
coisas que às vezes a gente ouve de outras pessoas e passa, a gente anota naquele momento e depois a gente se esquece. Diante do nosso chefe, meu amado, a gente nunca explode, mas diante da nossa esposa a gente explode. Diante do nosso patrão ou do nosso professor lá na faculdade, quando ele tem que te dar meio ponto para você passar no último minuto do semestre para entregar a faculdade e cursar e concluir, você não explode. Mas diante do seu irmão, você explode. Diante do presidente da República, o segurança não explode. Mas quando ele chega em casa, com certeza, ele explode com os filhos. E aí foi quando eu comecei a meditar e entender este temor diante de Deus. Este temor que o Senhor quer de nos assustarmos e nos alarmarmos, vai muito mais do que simplesmente estar diante de Deus. Porque Deus nos diz que para ver a Deus, nós precisamos viver em família. Precisamos viver em comunidade. Para nós vermos a Deus, precisamos entender que Jesus Cristo é o único caminho. E aí, quando a gente olha para a vida de Jesus, a gente vê que os mais humildes, que os discípulos que andavam com Ele, que as pessoas que o seguiam, todas elas eram tratadas com temor, com respeito. Existia um respeito de Jesus pelo ser humano tão grande que disse que em um certo momento ele lavou os pés dos seus discípulos. E não era um respeito de, ai meu querido, meu amado, dá aquele beijinho, não. Era um respeito de estar próximo, de aprender com Ele, de viver com Ele, de vivenciar aquela experiência de estar perto de Jesus. Aí eu entendi aquelas palavras que quando você está diante do seu chefe, porque você tem tanto medo de ser demitido, você não responde para ele, mas na sua casa você explode. E aí, amado, a gente começa a confundir as coisas. Por quê? Porque a nossa vivência na nossa casa tem que ser essa vivência de respeito e de amor. Tem que ser essa vivência de saber que nós podemos nos aproximar, não como escravos aterrorizados, mas como homens e mulheres, filhos, irmãos, pais, esposas, com confiança, com alegria, termos respeito, reverência, muito mais. Não vivermos uma covardia, mas vivermos o temor, que é o princípio da sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus, temer ao seu próximo. Vai, pastora Fernanda, eu concluo. Porque se eu respeito de tal forma a Deus, eu também tenho que respeitar de tal forma ao meu próximo. E eu digo próximo não é o seu patrão, é o seu companheiro. Digo próximo é o irmão que está aqui sentado do seu lado. Digo próximo é aquele que chegou atrasado. Digo próximo é aquele que está com você todos os dias, que ele está aqui orando com você, ele está aqui buscando junto com você, ele está aqui intercedendo para que você tenha uma vida melhor. Digo próximo, o seu pastor, que incessantemente, mesmo com toda a correria do dia a dia, não se esquece de colocar o seu nome na sua oração. Este temor, meu amado, nos faz entender que a insensatez, a fraqueza que há no mundo só ofendem ao nosso próximo e a Deus. Mas nós somos chamados a vivermos esse constante cuidado que Deus quer com a gente. Esse constante cuidado não é só do Pai conosco, mas é de nós, conosco e com os nossos irmãos. O viver em temor nos faz entender que antes de tudo, antes da fundação do mundo, Deus já nos conhecia. Deus já sabia quem seria eu e você, mas Ele nos chamou a viver algo como uma família de Deus, para um comportamento diante dEle, de um caráter, para viver uma vida condizente e feliz em família. Mas não é só viver em temor que
Pedro está falando também. A partir do versículo 22, ele vai aprofundando os temas da sua carta e ele começa a dizer sobre uma vida em amor. E o interessante é que Pedro vai numa crescente. Porque ele poderia ter começado, olha, para a gente crescer e a gente vivenciar a presença de Deus, a gente começa vivendo em amor. Não, ele começou que a gente tem que viver primeiro a santidade, primeiro ser incluído na família, primeiro vivenciar a família dele nesta santidade que ele nos dá. Depois viver esse temor de entender que estar diante de Deus é estar diante do meu próximo, para assim eu poder vivenciar o amor fraternal não fingido. Muitas vezes tenho andado por muitas igrejas e muitas vezes eu vejo irmãos, às vezes até colegas, que vivem um fingimento. Muitas das vezes estão aqui, acham que aqui é um palco, e quando descem daqui, nem cumprimentam o irmão. Ou então pedem assim, diz que depois do culto eu não atendo ninguém. Mas acabou de pregar sobre amor. Acabou de dizer para você, olha, você que chegou aqui está com o seu coração destruído. Você que chegou aqui está passando por uma necessidade. Você que chegou aqui e quer mudar de vida. Você que chegou aqui está com problema financeiro. E começa a dizer todas as coisas e os sentimentos que a igreja está passando. Mas quando desce deste altar, ou talvez até deste palco, passa pelo corredor da igreja sem olhar para o outro, ou sem querer ouvir do outro, você está bem? Na nossa sociedade hoje vivemos um fingimento. Os nossos colegas fingem que nos suportam. Nas nossas faculdades, os nossos colegas de turma fingem que nos suportam. Às vezes colocam seu nome no trabalho porque foi você que fez o trabalho. Vivemos um mundo de fingimento. Vivemos um mundo de consumismo. Um mundo onde todo mundo fala que para você ser feliz, você não precisa de ter amor, mas precisa de ter dinheiro. Mas Deus vai na contramão dessas coisas, porque Deus não importa o que você tem, mas Ele quer saber o que você é diante dele. Amém. Ele está buscando homens e mulheres que sejam verdadeiros adoradores. Ele não está buscando homens e mulheres de posses, mas Ele está buscando homens e mulheres que desejam ser família, que desejem viver em família, que desejem crescer em família, que desejem o cuidado constante dele. E isso só pode ser vivido em amor. Por quê? Porque Paulo, no capítulo 13 de Coríntios, fez um texto, um poema da excelência do amor, porque ele disse que o amor não é fingido, mas o amor é puro, o amor é belo. Ele disse que ainda que desse todos os seus bens, mas se não fosse por amor, não adiantava nada. Ele disse que o amor sofre, mas que ele chega, enfim, até o seu ponto máximo, porque ele disse que é a única coisa que vai permanecer. Amém. O seu cartão de crédito vai acabar. Mas o amor de Deus nunca vai acabar pela sua vida. Amém. Aleluia. Pode ser que a sua conta esteja negativa, mas tenha certeza que você está com ponto positivo diante de Deus. Pode ser que a sua família se esqueceu de te convidar hoje para o almoço, mas tenha certeza que Deus não esqueceu o seu nome e Ele te chama todos os dias para viver uma ceia completa na presença dEle. Amém. Aleluia. Por quê? Por amor. Sabe qual é a maior excelência do amor? Foi quando ele disse para Nicodemos, um homem de idade, que conhecia todas as leis dos judeus, um homem conhecedor da palavra, mas não conhecia o sentimento. Ele falou, importa nascer de novo. Aí Nicodemos olhou assim, Deus, Jesus,
como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Jesus respondeu para ele: eu não estou falando de coisas materiais que você pode pegar, mas eu estou falando da sua intimidade comigo. Eu estou falando da sua intimidade com Deus, porque disse que Deus amou o mundo de tal maneira. Não disse que Ele te amou de qualquer jeito. Não disse que Ele te amou com um recadinho no Facebook. Não disse que Ele te amou com um recadinho no WhatsApp. Mas disse que Ele nos amou de tal maneira que deu o seu único filho. Não disse que Ele deu um qualquer presente que Ele comprou no shopping, correndo ontem lá no fim do dia. Não. Disse que Ele escolheu o melhor presente que Ele tinha, o seu único filho. E este único filho veio para morrer por mim e por você, para que eu e você vivêssemos a plenitude de sermos feitos filhos de Deus. Filho significa viver em família. Filho significa ter as mesmas honras que Jesus tem. Filho significa ter estes mesmos sentimentos de Deus, a mesma natureza de Deus, que é amor. E aí, amado, o indivíduo, eu e você, que está sendo formado em Cristo, que é o tema do nosso ano da CCNE, ele deve possuir algo da natureza amorosa de Cristo. Porque Cristo é o modelo para mim e para você de amor. Cristo é o modelo de entrega. Cristo é o modelo de devoção, de obediência, de amor. Amar é desejar para o outro aquilo que eu desejo para mim. Amar é desejar que o outro tenha coisas melhores do que eu já tive. E aí eu volto e falo sobre as mães. Porque mãe é assim. Você já pensou no amor que a sua mãe tem por você? E as mães que estão aqui? Uma vez eu ouvi da minha mãe, ela disse assim: eu posso deixar de ter, mas não posso deixar que você não tenha. Eu posso deixar de comprar para mim, para comprar para você. Mãe faz isso. A sua mãe já fez isso por você um dia. Ela deixou de ter para ela, para que você estivesse aqui hoje. Ela sonhou o sonho que ela tinha para ela, para você. E por isso que ela conquistou e trabalhou. Deus nos ama desta forma. Deus nos ama assim e quer que eu e você amemos o irmão que está do nosso lado assim. Que você deseja que aquele que está do seu lado tenha tanto quanto você deseja ter para você. Ou muito mais. Porque amar o outro sem fingimento, disse que é amar de coração. E coração não é sentimento, meu amado. Quando a Bíblia fala de coração, ela diz de mente. Ela diz de razão. Ela diz que é ação. Amar não é você ficar de braços cruzados esperando que vá cair notas de R$100 no seu quintal. Mas é você trabalhar de tal forma que o outro conquiste tudo aquilo que ele precisa para viver e sobreviver. E não estou falando para você dar seu cartão de crédito para o irmão que está do seu lado, mas que você pode orar por ele, que você pode interceder pela vida dele, que você pode ser um homem e uma mulher de oração para que o irmão que está do seu lado viva o que você tem vivido. Conquiste o que você tem conquistado. Receba o que você tem recebido. Possa dizer como família que ele realmente faz parte de algo maior e maravilhoso na presença do Senhor. O amor é o ativo e intenso de Jesus Cristo. Por quê? Porque a família não existe sem amor. O amor é o alicerce da nossa estrutura familiar. É através do amor que a gente perdoa. É através do amor que a gente respeita. É através do amor que a gente vive e suporta um ao outro. Porque tem dia que a gente acorda mal-humorado, chateado. Mas é pelo amor que a gente vive na presença de Deus e na presença dos nossos irmãos. Por último, viver em crescimento
é desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O versículo 2 deste capítulo, se eu fosse dividir, eu dividiria em 3 tópicos importantíssimos: desejo de sobreviver, dependência do que é genuíno e desenvolvimento espiritual. É a única coisa necessária para a nossa salvação. Por quê? Porque quando Pedro está falando para mim e para você desejar de tal forma o leite genuíno que vem de Deus, ele está falando: olha, tenha um bom apetite, tenha um desejo tão grande, porque o recém-nascido ele só pode viver do que a mãe dá. Ele não recebe nada a não ser leite. Pode ser leite com farinha láctea, pode ser leite com Neston, pode ser leite de soja, mas é leite. E se a mãe não der para ele, ele vai ficar ali chorando. E aí ele começa a chorar de mansinha, e depois ele fica chorando mais. E aí ele vai começar a berrar até que você vai lá e dê um leite para ele. Eu sei disso porque eu não tenho filhos, mas tenho sobrinho. Meu sobrinho, ele começa a chorar assim. Aí quando ele vê que não chega a mamadeira, ele já está aos berros. Aí chega lá o meu cunhado com a mamadeira cheia de leite. Ele mama a mamadeira todinha e fica feliz. Pedro está falando assim para mim e para você: olha, sabe como aqueles recém-nascidos que têm um desejo de vida, porque o leite é vida? Deseje ardentemente Deus para sua vivência em família. Deseje ardentemente este alimento que, diferente do que Paulo disse sobre o leite, é algo que é tão genuíno que transforma a minha vida, que cura a sua vida, que regenera. Esta palavra é tão transformadora que faz você sair daqui um novo homem e uma nova mulher. Esta palavra é tão santificadora que faz de mim e de você homens que podem estar diante de Deus. Esta palavra aqui é tão alimento que conta uma história que um certo homem tinha ganhado uma Bíblia. Só que ele tinha um grande problema: fumava muito. E como acabou o papel, ele precisava fazer fumo. Diz que como ele começou a rasgar as folhas da Bíblia para fazer o seu cachimbo de cigarros. Muito louco, né? Pois é. Foi lá no interior de Minas. Mas ele pegava, enrolava, e todas as vezes que ele começava a enrolar, ele lia um versículo ou outro. Só que ele chegou num versículo muito sério, que eu já citei aqui. Quando ele disse que leu, porque Deus me amou, ele parou de fumar essas palavras, essas palavras. Porque ele viu que era a única coisa que poderia mudar a sua vida. Amém. Era a única coisa que poderia transformar aquele vício que ele tinha, aquela necessidade que ele tinha de fumar, aquela necessidade que ele tinha de se matar. Aí ele descobriu que ele não precisava mais rasgar as folhas desta palavra para sobreviver, porque ele era só se alimentar dela. Amém. Para quê? Porque este alimento é tão puro e genuíno que nos faz sermos homens e mulheres diferentes. Porque esta palavra é tão genuína que é para a nossa salvação. Não a salvação que quando nós aceitamos Jesus,
mas a salvação que transforma a mim e a sua vida. Por quê? Porque Pedro está falando que esta salvação, para concluir, nos inclui eternamente na família que vai para a glória. Amém. Nos inclui eternamente na família que vai morar no céu. Nos inclui eternamente em algo que não só é aqui nessa terra, mas é para todo sempre. Esta salvação coloca o meu nome, o seu nome no livro da vida. Esta salvação muda a minha história e a sua história, porque disse que ela não para aqui com a nossa morte, mas ela continua eternamente. Esta salvação faz com que eu e você possamos viver tudo que o Senhor Jesus conquistou na cruz. Porque Ele não conquistou só o melhor carro para você ou a melhor casa. Ele conquistou a casa. Ele não conquistou só um companheiro, Ele conquistou uma família para você. Ele não conquistou só uma mãe, um pai, mas Ele conquistou algo que possa mudar e fazer com que você tenha um crescimento verdadeiro na presença dEle. Aleluia. Porque o constante amor de Deus por nós faz com que a nossa salvação não seja somente nos tornarmos verdadeiros filhos de Deus, mas participarmos da natureza de Deus nas nossas vidas. Meu amado, minha amada, Deus é muito maior do que nós podemos imaginar. E o que Ele deseja é que nós, com 7 anos, possamos chegar aos 15, possamos conquistar a nossa independência aos 18, possamos chegar à nossa maturidade aos 35, possamos envelhecer com sabedoria. Amém. E, como disse o Salmo 90, a contar os nossos dias, como se eles não fossem dias qualquer, mas dias maravilhosos, porque a maior presente nós já temos é o Senhor na nossa vida e na nossa história. Que o Senhor nos abençoe nessa noite, que o Senhor abençoe a CCNE Osasco, e que estes 7 anos sejam um legado de 700 anos. Aleluia. Eu não sei quando Jesus vai voltar, mas eu sei que até Ele voltar, eu espero que o legado desta igreja continue mudando histórias, mudando vidas, mudando estruturas, curando, salvando e restaurando. Porque família é este lugar onde a gente vive todas as emoções, todos os sentimentos, mas a gente também perdoa, mas a gente também ama novamente e a gente também se encontra novamente para adorar e louvar o nome do Senhor. Fecha aí os seus olhos no seu lugar. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus eu quero nesta hora, Pai, agradecer por esta igreja, agradecer a Deus pela CCNE Osasco, pelos seus 7 anos, Senhor, te louvar pelas vidas que estão aqui, pelas mães que estão aqui, pelas famílias que estão aqui representadas, ó Pai, te agradecer, ó Deus, porque esta família tem crescido, tem vivenciado, Senhor, a santidade, o temor, vivenciado, ó Deus, o amor e o crescimento, ó Deus, na Tua presença. Que em nome de Jesus, o Senhor possa, ó Deus, fazer com que essa igreja, Pai, chegue, Senhor, à plenitude da Tua glória. Ó Deus, como Pedro orou, ó Pai, no começo desta carta, dizendo as maravilhosas e benditas, celestes do nosso Pai. Também, Senhor, eu peço que a Tua igreja possa viver o que há de melhor, o que há de maior na Tua presença, ó Pai. E que a cada dia, Senhor, possamos aprender a contar os nossos dias, a contar as alegrias, contar as vitórias, contar também as desilusões, mas a confiança que temos em Ti, que é o nosso Senhor, que é o nosso pastor, que é aquele que muda e transforma a nossa vida, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Continuar adorando esse Deus maravilhoso, exaltando esse Deus que é tremendo, que nos faz crescer e que nos abençoa. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus, obrigado, Pai, pelo Teu amor. Aleluia.
Oh, glória a Deus, aleluia. Aleluia. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torna-me independente e deixo de simplesmente crer. Posso viver longe do teu amor, Senhor. Não posso viver longe do teu amado, Senhor. Não posso viver longe do teu abraço, amor.